Olá a todo mundo, eu os convido a rever os 2 vídeos anteriores em que eu trago um pouco da minha trajetória como psicanalista. Hoje a gente vai tratar de um terceiro momento da formação em psicanálise e para que a gente entenda essa história é preciso que vocês que ainda não viram os 2 primeiros vídeos possam fazê-lo para que possam entender essa trajetória. No vídeo de hoje eu vou trazer um pouquinho da clínica, um pouquinho de teoria e algumas informações acerca da formação do psicanalista. E como a gente não pode negar quem nós somos e de onde nós viemos, eu começo justamente com um dito popular, que depois eu descobri que na verdade não era um dito popular, mas é algo que me acompanhou muito porque minha mãe repetia isso à exaustão. Minha mãe dizia: o saco do querer nunca enche. E eu acreditava que isso era um dito popular. Até recentemente eu pesquisar e eu descobri que é um provérbio português. Mas o mais interessante é que minha mãe justamente ela ressignifica, porque o provérbio português ele não diz exatamente com essas palavras. E eu vou ficar justamente na ressignificação que minha mãe fala, porque essa situação de estar sempre buscando algo, de estar sempre querendo ir mais além, tem tudo a ver com o sujeito faltante, com o sujeito esburacado, como a gente fala na psicanálise, o ser faltante, o objeto faltante, proposto principalmente por Lacan. E todo o meu trajeto, como eu disse nos vídeos anteriores, ele se baseia bastante em Lacan por ter sido alguém que buscou na linguística muito da fonte de conhecimento. E voltando à máxima que minha mãe dizia, relacionada com nós sermos seres faltantes e desejosos, é justamente o desejo que nos leva a querer sempre mais, né? Esse saco que nunca enche, e é o que nos leva, o que nos move para sermos cada vez melhores, para buscarmos cada vez mais, porque no momento em que nós deixamos de buscar, nós não temos mais objetivos para tamponar todos os buracos que nós precisamos tamponar ao longo da nossa vida. Há uma escultura chamada o pai faltante, o pai esburacado, cada um traz um nome para essa escultura, o pai complementar. Então, é uma escultura em que um pai segura o filho pela mão. Nessa escultura do pai, ele está totalmente transpassado, furado, para que os furos que lhe são impingidos no corpo possam tamponar o filho. Então, uma série de reflexões que a gente pode fazer a partir dessa imagem, mas eu vou justamente voltar ao que é, na verdade, ser psicanalista. E a primeira informação que eu trago é justamente como a sociedade vê um psicanalista. Na década de 20, quando Freud começa os primeiros estudos sobre a histeria, as pessoas da época, os médicos que lhe eram pares, eles brincavam, eles riam das teorias que Freud trazia. E até nos dias de hoje, nós psicanalistas somos muito mal interpretados pela sociedade que não tem muita informação no que vem a ser um psicanalista. A gente precisa estar sempre repetindo para aqueles que tensionam seguir essa carreira, porque quando nós optamos por ser psicanalistas, nós precisamos saber que nós não seremos benquistos, porque existe a figura do psicólogo. Então há uma confusão muito grande. No vídeo de hoje eu vou tirar algumas dúvidas com relação a isso. E a primeira delas é justamente ligada à questão de o que é que faz um psicanalista? Como se constrói um psicanalista? Na minha jornada, e quando eu penso em tamponar os buracos da minha vida, né? Quando eu tento resolver os desejos, nós somos seres desejantes, e no meu caso, o meu desejo sempre foi voltado à questão do conhecimento. Então, cada um de nós busca, ao longo da vida, tamponar esses buracos, né, de formas a transpassar
através de alguma coisa que nos traga o gozo, como fala Freud e Lacan também. Então, quando nós buscamos dar vazão ao nosso gozo, esse gozo ele tem várias acepções. No meu caso, o que dá vazão ao meu gozo é justamente a questão do conhecimento. Então, quando a gente vai buscar estudar psicanálise, a gente precisa saber que a gente vai estudar muito. E aí eu volto para Lacan, no seminário 17, em que ele intitula O Avesso da Psicanálise, em que ele vai justamente estudar a maneira como a psicanálise é vista. Ele diz o seguinte: não para nunca, continua a buscar o saber. E essa é uma das formas que me faz buscar sempre. E eu fui muito questionada quando eu disse que eu estava estudando psicanálise, que eu pretendia ser psicanalista. Muita gente me disse: mas por que você precisa ainda disso? Você já tem uma carreira consolidada, você tem uma carreira internacional. Qual é o sentido de você parar tudo e começar do zero? Exatamente por isso que Lacan disse: não para nunca. O saber é algo que quanto mais você recebe, mais você precisa. É algo que não ocupa lugar. Então, quando a gente faz a psicanálise, a gente precisa ter em mente que é um estudo que será para a vida inteira. Porque o psicanalista, ele se forma psicanalista na teoria, na prática, que é a clínica, e também na supervisão, porque ele precisa de alguém que tenha mais conhecimento, mais experiência do que ele para orientar. Então, quem opta por fazer psicanálise, ele tem que ter em mente que ele vai fazer exatamente isso que Lacan sugere. Busca sempre, busca mais, não para nunca. O psicanalista é aquele que estuda o tempo todo. Nós fazemos as análises na nossa clínica, mas a gente precisa de grupos de estudo, a gente precisa participar de eventos, a gente precisa participar de encontros, a gente precisa trocar com os nossos pares. Então, quando a minha mãe diz o saco do querer nunca enche, e ele realmente não precisa encher nunca. Cada vez que eu leio algum seminário de Lacan, me salta alguma coisa nova. E à medida que eu vou lendo as teorias lacanianas e as teorias psicanalíticas, eu vou percebendo o quanto eu ainda sou um ser faltante, o quanto eu ainda sou um ser esburacado, o quanto, por vezes, eu tirei de mim para poder tamponar o outro. E é exatamente isso que a gente busca sempre na nossa vida. A gente está sempre buscando agradar o outro, a gente está sempre buscando pensar pelo outro, a gente está sempre buscando construir a partir do que o outro espera de nós. Então eu via muita crítica, e essa crítica ela tem tudo a ver com o percurso da psicanálise, porque o psicanalista não é um profissional, ele tem a função de um ofício. Nós psicanalistas temos um ofício e não uma profissão. Então, quando a gente fala da formação de psicanalista, muita gente pergunta: você fez graduação em psicanálise? Não existe a graduação em psicanálise, embora recentemente uma faculdade do sul do país criou essa graduação, e isso está sendo muito polêmico porque ela fere exatamente a proposição de Freud, que dizia que o psicanalista é um ser leigo e laico. Nós não temos religião, nós não temos uma formação inicial, porque é uma formação que acontece no dia a dia, na clínica, com os nossos pacientes, já que nós nunca temos um roteiro. Então, se a gente faz uma graduação em psicanálise, nós vamos ter muitos direcionamentos e a gente precisa seguir exatamente o que forma um psicanalista, que é entrar na clínica com seu paciente e jamais saber o que é que vai acontecer. Não existe um roteiro para isso. E o que é mais genial, porque na clínica nós não somos professores, nós somos alguém que ouve, que associa junto com o nosso paciente, e essa associação livre
vai nos formando o psicanalista que a gente é. Quando a gente fala da formação do psicanalista, uma coisa que precisa ser muito bem pensado antes de se seguir um curso. Na minha tentativa de buscar um bom curso de formação, que é uma das coisas primordiais para se formar um bom psicanalista, a gente observa que com a pandemia muitos cursos proliferaram feito mato de fato. E há uma oferta muito grande de pessoas inescrupulosas oferecendo cursos sem nenhuma condição, muita gente perdendo uma grande soma em dinheiro, justamente tentando tamponar esse desejo. Há um desejo muito grande em fazer uma formação no tempo mais recorde possível, e isso faz com que as pessoas acabem sendo lesados. Eu quero chamar a atenção de vocês para o cuidado. Antes de se inscreverem num curso desses que estão brotando aí à torta e à direita na internet, os cursos são ofertados na função EAD, e isso é um grande problema, porque nós só vamos ter acesso ao conteúdo quando nós recebemos. E existe uma lei que você tem que ver isso até 7 dias. Como o curso normalmente é muito longo, a tendência é que a gente não veja tudo. E aí muita gente acaba perdendo, porque quando a gente abre o curso, a gente descobre que é curso dado por uma única pessoa. Não existe um corpo docente, e se existe esse corpo docente, ele é mal preparado, pessoas que não têm nenhum conhecimento de didática, de metodologia. Então busquem no JUS Brasil informações, busquem também informações em outras fontes, porque muita gente tem perdido dinheiro com cursos mal feitos. Nós estamos falando de algo muito sério, que é cuidar de pessoas que estão numa situação vulnerável. São pessoas que buscam a clínica e precisam de um profissional bem formado. Então não aceitem qualquer curso que vocês veem, porque o curso precisa ter um corpo docente formado por pessoas que já tenham uma experiência, que já tenham um curso anterior à psicanálise. Eu precisei fazer 25 cursos para descobrir que dos 25, apenas 3 valiam a pena. Então eu estou dando esse alerta para vocês, porque foi muito duro. Inclusive eu tive que brigar judicialmente para receber de volta o dinheiro que eu investi, mas infelizmente nem todo mundo tem condição de fazer isso, e os cursos estão se proliferando. Nós temos centenas deles, e esses cursos têm trazido muito prejuízo, tanto para a pessoa que acha que vai se tornar psicanalista em tempo recorde, para a pessoa que vai ser a paciente desse psicanalista, que foi formado por uma escola que não tem nenhuma condição de lecionar. Eu vi coisas berrantes, eu vi coisas absurdas nas escolas de psicanálise que eu me inscrevi. Então eu quero aproveitar esse espaço para dar um alerta. Busquem sempre informações. Vê o que as pessoas dizem sobre isso. Normalmente as pessoas fazem comentários que nos ajudam muito. E vejam principalmente no JUS Brasil se esses cursos são bem aceitos, o que é que as pessoas falam sobre eles, para que você não perca o seu dinheiro, para que você não seja um profissional ruim e principalmente para que você não seja uma pessoa com pouca experiência e uma formação consistente para cuidar de quem coloca a sua vida, as suas expectativas, esses buracos de que eu falei aqui, para que eles sejam tamponados. Vamos fazer a coisa bem feita, com pessoas que realmente conhecem, sabem o que está fazendo, porque um psicanalista não se forma em 4 meses, em 1 ano, em 4 anos. Um psicanalista precisa estudar a vida inteira. Então não caiam no golpe de aceitar qualquer curso que diz que você vai se tornar um profissional, até porque o psicanalista a psicanálise não é uma profissão. Como eu disse anteriormente, a psicanálise é um ofício. E para que você desenvolva bem esse ofício, você tem no mínimo que
e fazer um curso com escolas decentes. Então, existem associações psicanalíticas, existem grupos que são corpos freudianos, corpo lacaniano, existe uma série de escolas preparadas por pessoas com mestrado, com doutorado, com outras formações anteriores à psicanálise, que vai realmente te ajudar. E claro, não é um curso barato, porque nós temos que adquirir a biblioteca, é uma biblioteca imensa, nós temos que trabalhar com todas as escolas da psicanálise e a gente precisa estar preparado para estudar e estudar muito. Mas a base é justamente você fazer cursos bons com pessoas qualificadas para tal e, lógico, você precisa fazer análise. O analista se forma sendo analisando e também analisando. Então, não acredite no que a gente vê por aí, porque tem muita gente de má fé que tenta vender uma ilusão, que tenta vender uma fantasia. E ser psicanalista não é uma coisa simples, não é qualquer pessoa que pode se arvorar em psicanalista. Então, eu aproveito esse espaço para falar da necessidade de se buscar escolas sérias, associações sérias, que vão ajudá-lo a desenvolver o gosto por analisar e ser analisado. À medida que a gente vai avançando na clínica, a gente vai percebendo o quanto é importante voltar aos escritos freudianos, lacanianos, kleinianos, bionianos e todos os outros psicanalistas das escolas freudianas e das escolas pós-freudianas. A cada vez que eu atendo um paciente, ele me traz uma demanda nova, eu preciso voltar aos meus pares, eu preciso voltar aos seminários, principalmente de Lacan, é o meu norte realmente, porque eu consigo perceber quando ele cria, por exemplo, um glossário, né? E nesse glossário ele começa pelas letras do alfabeto e ele começa justamente com a letra A. Então, eu seria o A barrado, eu seria o A minúsculo, eu seria todos os As, todos os S's propostos por Lacan, porque eu sou um ser esburacado. Porque eu preciso sempre dessa formação que me é trazida por várias fontes. Então, não é possível para alguém fazer uma graduação em psicanálise e se arvorar em psicanalista. O psicanalista se constrói no dia a dia da clínica, o psicanalista se constrói com uma formação anterior e o psicanalista se constrói na troca entre os pares. É preciso que a gente esteja aberta a muitas informações, por isso o saco do querer nunca enche. Por isso a gente não pode parar, a gente tem que continuar a buscar o saber, como diz Lacan, para que a gente possa dar vazão a todos os nossos desejos, para que a gente possa dar conta das angústias, porque é exatamente o que nos faz ir à frente, o que nos move é justamente a angústia. Eu me angustio e eu preciso resolver essa angústia. Eu me angustio e eu preciso buscar conhecimento. E é exatamente isso que faz com que a psicanálise seja essa arte, essa ciência, que ela seja esse campo do saber, que acolhe outros campos do saber, e por isso é tão importante que o nosso saco do querer nunca encha. Nos próximos vídeos nós vamos trabalhar um pouco sobre o que eu falei hoje, sobre o A minúsculo, o A barrado, o S barrado, porque a gente vai continuar agora a trabalhar um pouco com a teoria. Eu só gostaria também que vocês se inscrevessem no meu canal, porque eu estou só começando, vai ter muita coisa que eu vou trazer para vocês. Eu vou trazer um pouco da supervisão, eu vou trazer casos, claro, casos criados, né, por uma questão ética. A psicanálise é um campo do saber muito ético e a gente vai trazer algumas situações problema para que a gente possa falar um pouco do que é a psicanálise na clínica.
Então, convido vocês a se inscreverem no canal, a me seguirem, a comentarem, porque isso vai dar uma visibilidade maior àquilo que eu pretendo fazer, que é trabalhar com a minha experiência ao lado da teoria psicanalítica. Muito obrigada por vocês terem ficado até aqui e nos próximos a gente vai trabalhar com os seminários lacanianos. Um abraço a cada um de vocês e até mais.